Eu passo então agora a palavra para a professora Cláudia Lago, da Escola de Comunicações e Artes da USP, para a sua apresentação. Bom, muito obrigada, Ismar. Eu queria começar agradecendo o convite da Defensoria, do CONDEP, do Ismar, para estar aqui. Diferente da professora Rayane, que me sucedeu, me antecedeu, eu vou falar mais do lugar de pessoa física, né? Pessoa física dentro do contexto da Universidade de São Paulo, especificamente do contexto da Escola de Comunicações e Artes, onde eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos, da ECA, e fui presidente até abril desse ano, né? Durante um bom período de uns 4 anos. Bom, eu fiquei muito mexida pela apresentação, né, da professora Rayane, porque eu fiquei pensando no que é a USP em relação a tudo isso, né? E eu acho que o que a gente ganha em quantidade de trabalho, de ações e atos, e pesquisas e projetos de extensão feitos cotidianamente pela USP, né? A gente perde nessa sistematização unitária, num eixo comum unitário. Então, isso é uma impressão, né? É sempre uma impressão da minha relação com a questão dos direitos humanos na Universidade de São Paulo, especificamente na Escola de Comunicações e Artes. Nós fazemos muita coisa, né? Eu acho que uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é que quando nós estamos falando da USP, a gente está falando de um universo de 210 mil pessoas, mais ou menos. Uma cidade de médio porte. Então, não é qualquer coisa, né? Esta cidade de médio porte produz muito em termos de pesquisa, educação e extensão em direitos humanos. Mas, e é aí que eu fico com inveja, ainda falta essa junção interna dentro da universidade que consiga não apenas mapear todos esses projetos, mas especialmente juntá-los em rede, né? Eu vou dar um exemplo, né? A questão dos direitos humanos de uma forma um pouco mais sistematizada. Nós temos uma comissão de direitos humanos que já existe há bastante tempo, que é uma comissão ligada diretamente à reitoria, né? Mas que é uma comissão específica que trabalha, que há pouco tempo, não sei se abraçou ainda também as questões das denúncias, que acabam sendo muito importantes. As comissões de direitos humanos nas universidades, geralmente elas viram portas de entrada das denúncias de discriminação. Então, além desse importante papel educativo, além desse importante papel de promoção dos direitos humanos, na extensão, na pesquisa, na graduação, na transversalidade, elas têm um importante papel também em receber denúncias, encaminhar denúncias de discriminação e de violação dos direitos humanos, né? A Universidade de São Paulo, ela não tem uma política específica de constituição das comissões de direitos humanos. O que aconteceu é que em 2016, motivado pelo escritório USP Mulheres, né, que é um escritório criado em 2016, dentro da universidade, a partir do momento que a USP passa a fazer parte do seleto grupo de universidades internacionais ligados ao sistema He4She da ONU. Então, ela cria o escritório USP Mulheres para pensar a questão de gênero, da violência de gênero, etc. E o escritório, numa relação com os coletivos, né, os coletivos feministas, a rede de professoras e pesquisadoras contra a violência de gênero da universidade, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, que é a Rede Não Cala. Nessas nossas relações, o escritório acabou produzindo uma demanda para a Universidade de São Paulo da criação das comissões de direitos humanos. Algumas unidades já tinham, a maioria não, mas a partir desse momento essa demanda foi estabelecida, a reitoria lançou uma portaria solicitando que as unidades constituíssem suas comissões, etc.,
E as unidades constituíram suas comissões, a grande maioria das unidades, algumas não, algumas têm só ouvidoria, enfim, isso também depende muito das unidades. E essas comissões passaram a atuar e a ter uma ação bastante específica, porque, de repente, elas se viram às voltas com a necessidade de acolher e encaminhar as denúncias. E isso colocou em evidência a dificuldade desse processo, né? A dificuldade desse processo e a falta de mecanismos institucionais para conduzir esses processos. Porque toda a legislação da universidade é uma legislação que não prevê, que não foi pensada e construída a partir da lógica dos direitos humanos e a partir da lógica do combate às violências e discriminações. Então, uma das coisas que nós advogamos, nós de comissões de direitos humanos, da Rede Não Cala, é a necessidade urgente de revisão dos códigos da USP, para que esses códigos passem a incorporar uma visão de gênero, uma visão de raça, uma visão de interseccionalidade, né, que passam a incorporar essas questões que são absolutamente essenciais para o nosso cotidiano, que tem sido e tem se constituído quase que no âmago das discussões da universidade. E não é para menos, porque eu sei que acho que as pessoas devem ter visto, né, foi noticiado em tudo que é jornal, este ano a USP atingiu a meta de mais de 50% de alunos, de alunas, estudantes oriundos de escolas públicas. E desses 50%, 44,1% declarados pretos, pardos, indígenas, entraram pelos PPIs, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa que nos toca profundamente, nos orgulha profundamente, porque, afinal de contas, a universidade ela tem que ser feita para a sociedade, e a sociedade tem que estar nessa universidade, e agora a sociedade está nessa universidade, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não sei se nós estamos tão preparados assim, porque estas pessoas não estão a passeio e demandam ações da universidade, que a universidade vai ter que se aprimorar para conseguir dar conta, né? Nós, defensores dos direitos humanos, né, achamos isso ótimo, mas sabemos os problemas todos que vão acontecer pela dificuldade das estruturas e das pessoas que estão nessas estruturas entenderem essa coisa tão óbvia, né? Eu acho que eu estou otimista, porque eu acho que esses nossos e nossas novos e novas estudantes não vão permitir que a universidade fique parada. Ela vai ter que aprofundar o seu compromisso com a promoção de direitos humanos, né? Ou ela vai ter que fazer isso à força, se ela não quiser fazer por bem, vai ter que fazer à força, né? Está sendo demandada, a gente já vê essa demanda na sala de aula, a gente já vê essa demanda dos nossos estudantes recusando e brigando e questionando os currículos e querendo não apenas currículos que tenham apenas pensadores brancos eurocentrados, querem outros pensadores. Eles têm feito essas demandas o tempo inteiro, e não apenas nas áreas das humanas. Isso é bonito, porque não é só nas humanas, né? Isso, assim, as pessoas acham que são as humanas que... Não, isso está espalhado pela universidade inteira, né? E eu acho que, nesse sentido, as comissões de direitos humanos que se criaram, então, já a partir de uma demanda do Escritório de Mulheres, dos coletivos feministas, etc., têm tido um papel importante para tentar, dentro das suas unidades, na medida do possível, né? Porque cada uma funciona de um jeito, cada uma tem uma linha, cada uma tem uma lógica, cada uma tem uma estrutura, né? E são todas ligadas às direções, então, se as direções são mais sensíveis, o trabalho fica mais fácil. Se as direções não são sensíveis, o trabalho fica muito complexo. 4 minutinhos. Já me encaminhando, só comentando que as comissões de direitos humanos, então, elas têm tido esse papel de fomentar projetos, de fomentar discussões dentro das unidades para encaminhar a questão dos direitos humanos dentro da lógica de pensar a questão da convivência. Eu acho que as comissões de direitos humanos elas têm trabalhado muito nesse lado da convivência.
produzindo eventos, produzindo rodas de conversa, enfim, falando, por exemplo, do exemplo que eu conheço muito, que é o da ECA. A CDH da ECA, ela apoia uma série de eventos, então a gente tem um evento anual, que é o Fazendo e Desfazendo Gênero na ECA, a gente tem rodas de conversa em março, a gente tem rodas de conversa sobre, por exemplo, a questão da saúde mental, principalmente nessa pandemia, esse tipo de evento foi estimulado, enfim, são várias ações que são realizadas muito pelas comissões de direitos humanos, né, no sentido de tentar pensar uma convivência voltada para o respeito, né? E eu acho que o papel das comissões de direitos humanos na USP tem sido esse, especialmente, e tem sido feito da melhor maneira possível. Para que melhore, a gente precisa que a USP como um todo vá na mesma toada, e para isso a gente precisa desse tipo de lógica, que é uma lógica mais institucional. Só para finalizar, talvez a gente consiga, mas temos, agora nós estamos em campanha, né? Tem duas chapas concorrendo pela eleição na Universidade de São Paulo, e ambas, cada uma de um jeito, né? Ambas incorporam nos seus discursos a questão da necessidade de pensar em inclusão, direitos humanos, etc. O que eu acho que é um bom sinal, né? E ambas são diferentes, então, mas eu acho que é um bom sinal que essa questão seja uma questão que ninguém mais pode dizer que não existe. É nesse momento que nós estamos, né? Então é isso. Muito obrigada. Você está de microfone desligado, Ismar. Muito instigante a sua apresentação. E na hora do debate, certamente alguém poderá perguntar, e o curso em que você trabalha, né? A licenciatura em Educomunicação? Mas vamos deixar isso para os 15 minutos de debate que se seguirão. Muito obrigado, viu?